Êxodo 20. Versículo 15. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Bora ler o versículo todo mundo junto? 1, 2, 3 já. Podeis sentar. Eu não entendi. Glória a Deus por isso. Queridos, eu era pastor de uma igreja. Hoje a ministração é curta. Eu era pastor de uma igreja. E um dia eu tinha um gabinete assim próximo do templo, da nave da igreja, e eu deixei meu celular em cima da minha mesa. Naquele tempo não tinha celular como tem hoje, assim, top, né? Eu fui para a igreja e me esqueci o celular lá. Fui para o culto, quando eu voltei, eu não encontrei mais o celular. Eu liguei para pedir outro celular dos irmãos, liguei, a pessoa atendia, mas não falava absolutamente nada. E eu nunca recuperei o celular. E algumas vezes os irmãos chegavam comigo e diziam o seguinte: pastor, eu deixei minha Bíblia e voltei para buscar minha Bíblia e não encontrei mais minha Bíblia. Outros irmãos diziam: pastor, eu deixei minha harpa no banco da igreja, eu voltei e não encontrei mais minha harpa. Outra irmã disse: pastor, eu deixei minha bolsa e não encontrei mais minha bolsa na igreja. E eu me lembrei um dia de um amigo que era imediato da Maria Mercante. Eu me dava muito bem com ele, não era crente. E disse: pastor, eu vou lhe contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava no Japão. Eu esqueci a minha carteira num supermercado no Japão. Embarquei e dei por falta da minha carteira depois que o navio desatracou do porto de onde nós estávamos no Japão. E eu passei 6 meses viajando, não podia ver o Brasil. Mas quando eu cheguei na minha casa 6 meses depois, para minha surpresa, a minha carteira estava na minha casa, inclusive com todo o dinheiro dentro de quando eu perdi num supermercado no Japão. Aí eu fiquei pensando: um homem deixa a sua carteira no supermercado no Japão, com dinheiro dentro. 6 meses depois ele chega na casa dele, a carteira dele está na casa dele, com dinheiro e com todos os documentos. E a gente deixa uma Bíblia na igreja e ela encontra dono. A gente deixa o celular na igreja e ele encontra dono. A gente deixa a Bíblia, que é a palavra de Deus, na igreja e encontra dono.
A gente deixa qualquer objeto nos bancos da igreja e nós voltamos e não encontramos mais no lugar. O que é isso? De acordo com a interpretação da lei brasileira, isso chama-se furto. Apropriação de alguma coisa de alguém sem o consentimento dela. Um dia conversando com alguém, esse alguém disse para mim assim: pastor, a gente encontra alguma coisa de alguém, a gente convida, vem comigo. E não responde, então quem cala consente. Eu disse, isso é uma ideia diabólica, para justificar a apropriação indébita. E parece que não é, mas isso é extremamente muito comum no nosso meio. De pessoas que vão para o céu, de pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, de pessoas que sentam para adorar ao Senhor, de pessoas que sentam para servir a Deus, de pessoas que têm comunhão com Jesus. Roubar é tirar de alguém com meio de violência, mas não é o caso. Diz aqui o texto não furtarás. Quer dizer, tomar para si algo por descuido de alguém que não é seu. É interessante que isso, à medida que os anos estão passando e a tecnologia está aumentando, às vezes nós sofisticamos o furto. Nós sofisticamos o furto. Exemplo. Inclusive, algumas das vezes a gente diz que é promessa não, como é? Bênção de Deus. Há muitos anos atrás, essa é a forma antiga, houve um irmão numa igreja que meu pai era pastor, ele se converteu, ele tinha um comércio forte. Naquele tempo não se falava muito de supermercado, só na cidade grande. No interior não falava sobre isso. E aí, o pastor disse o seguinte: irmãos, o fulano aceitou Jesus, vamos comprar no comércio dele. E uma irmã, mulher de um homem, até bem de vida na cidade, foi até ao comércio do irmão, novo convertido, fez uma compra boa, deu dinheiro para ele, e ele se enganou no troco. O irmão se enganou no troco e deu mais dinheiro para ela. E ela foi embora, contou o dinheiro, viu que ele errou, mas foi embora para casa, dando glórias a Jesus, porque Deus tinha feito um milagre. Mas como os anos estão passando, não é? E a tecnologia está aumentando, e as transações financeiras, elas são automatizadas, e algumas vezes o homem do banco, o caixa do banco, ele erra a numeração e cai na conta de alguém um determinado valor, e a pessoa vai no banco fazer conferição dos seus extratos e encontra um volume grande de dinheiro.
ele é tão consciente de que não é dele, que ele passa o cartão e tira logo tudo que pode, e chega na igreja e diz: eu quero contar um milagre. Deus depositou, Deus ouviu a minha oração, a minha angústia, e depositou da minha conta que estava zerada. Eu tinha uma conta para pagar. Aleluia, irmãos, isso é uma bênção. Eu quero contar um milagre. Mas ele sacou rapidinho, porque ele sabe que não é dele. Ele é tão consciente que ele tem que tirar rapidinho, porque ele sabe que vai ser chamado para devolver o que não é dele. Isso é furto. É você se apropriar daquilo que não é seu, sem o consentimento do dono. Olhe para o seu irmão e diga para ele: ficar com o que não é seu, sem o consentimento do dono, é pecado. É se apropriar, é ficar, é tomar para si algo que não é seu. A Bíblia condena desde o princípio. Ficar com o que não é seu é pecado. Não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem responsabilidade espiritual consigo mesmo, porque traz consequências desagradáveis e corta a relação que você tem de comunhão com Cristo, porque o Espírito Santo não se agrada de um indivíduo que o ama e que quer ter liberdade nele, na vida dele, mas que ele tem por prática tomar para si aquilo que não é seu. Roubar é pecado, furtar é pecado, e é tão pecado que a lei do Brasil condena aquele que furta, aquele que tira a carteira. É a mesma coisa, é aquele que tira a carteira de dentro da tua de dentro do teu bolso sem você sentir. É a mesma coisa de você pegar a Bíblia do irmão que deixou em cima do banco da cadeira, do púlpito, sei lá de onde, e levar para você. É a mesma coisa de você levar a sombrinha da irmã que se esqueceu no banco. É a mesma coisa de você levar o celular do irmão, e a mesma coisa de você abrir a carteira do irmão que deixou cair na igreja, tirar o dinheiro de dentro e com a cara deslambida: olha, irmão, que eu achei aqui a sua carteira de identidade. Quando eu encontrei, irmão, não tinha mais dinheiro. Tinha dinheiro, irmão, aí dentro. Pois quando eu encontrei não tinha mais. Ele ficou. Em alguns casos, claro. Pode ser que você encontre a carteira de alguém sem os valores. A minha mulher um dia desse deixou o carro no estacionamento. Quando ela chegou lá, só tinha o carro. A bolsa tinham levado. Ainda bem que acharam no mato e no mesmo dia telefonaram
para ela dizendo: olha, achamos a sua carteira aqui, assim, 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 assado cozido. Eu não sei se tinha dinheiro, não tinha, né? Não tinha. Tinha o dinheiro do acampe ainda? Estava lá dentro. Ainda bem. Não é? Eu acho que esse ladrão, esse aí era realmente profissional. Mas Deus guarda às vezes, quando o indivíduo é fiel. Então, queridos, se apropriar de alguma coisa, de alguém, sem o consentimento dele, é pecado. Deixa eu dizer um negócio para vocês a respeito de objetos da igreja. Vaso, flor, cadeira, panela, garfo, colher, bandeira, cortina, instrumento, microfone, tudo da igreja. Deixa eu dizer um negócio para vocês, querido. Isso é um pouquinho mais complexo, porque tudo que pertence à igreja não é meu, nem seu, é de propriedade do altar. E a Bíblia diz que existe a santificação e a consagração. A consagração ela pode ser de duas formas. Uma delas é por tempo no santuário. Significa o quê? Que tudo aquilo que está no santuário, durante um determinado período de tempo, devido à posição dele, ele torna-se propriedade do altar. Não é meu e nem seu. Eu nunca esqueço um dia que eu ia saindo da igreja Assembleia de Deus de Salvaterra, e eu usava um botijão de gás, que era de uma referida congregação. E eu, me mudando de lá para uma outra igreja, eu ia passar na frente da congregação de que pertencia o botijão de gás, a botija. Aí eu parei na frente da congregação e chamei o dirigente e disse: olha, aqui eu já vou embora e eu quero devolver o botijão. Ele olhou para mim e disse: não, pastor, é seu, leve o botijão. Eu disse: não, é teu. Ele disse: não, é da congregação. E como é que tu vai dar uma coisa que não é teu da congregação? Nem eu quero levar da congregação. Pega o botijão de gás, rapaz, que é de vocês. Amanhã a igreja vai precisar. Aí tu vai dizer: tu não vai dizer que tu me deu, tu vai dizer que o pastor levou e eu não levei. Segundo, tu não tem autoridade de dar, porque é de propriedade do altar, e quem tem que legislar sobre a propriedade do altar é a comunidade, é os crentes, é os irmãos. Tu não pode dar o que não é teu. Pega o botijão de gás e fica para aí, obreiro de Jesus. Então tudo que foi comprado e que foi consagrado é de propriedade do altar. Tem gente que bota debaixo do braço sem o consentimento do dono, que é Jesus, e fica na casa dele lá, porque algum dia na vida ele deu uma oferta, ou ele deu aquele objeto, aí ele fica aborrecido por lá, sei lá por quê, ele passa a mão e leva para a casa dele. Tu vai levar maldição.
Olha para o teu irmão do lado aí. Tu não já levou nada da igreja, irmão? É pecado. Para mentalizar bem, em nome de Jesus, eu estou me lembrando do tempo antigo. No tempo antigo a doutrina era assim. Não era assim, Jesus vai te abençoar. Não. Era assim, deixa de furtar que Jesus te abençoa. Bora memorizar. Diga para o seu irmão: tudo que não é seu precisa ficar onde está. Não pegue, não se aproprie, porque Deus não se agrada de quem furta, quem se apropria de que não é seu. Queridos irmãos em Cristo, nós queremos as bênçãos do céu, cheio de práticas pecaminosas, cheio de práticas erradas, condenadas, que afastam a presença de Deus. E às vezes nós queremos crescer, desenvolver, alcançar determinado patamar, e não se consegue, porque a gente pratica coisas que atualmente a gente nem fala mais na igreja, porque pode ofender, machucar. A gente só prega bênção, 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 e a cada dia que a gente prega bênção, bênção, mas continua praticando coisas horrendas que aborrecem o Espírito Santo de Deus, e ele se ausenta de nós, e a gente continua fazendo campanha. A gente precisa viver uma vida de vitória todo dia, cotidiana, eliminando a prática errada que a Bíblia nos condena a fazer. Que é uma coisa tão simples, né? Está escrito ali em Êxodo 20, versículo 15. É 15, é? 15. Não furtarás. Não pega a coisa dos outros. Olha para o teu irmão: não pega nada que é teu. Mesmo que ele te convide para ir contigo. Amém, irmãos? Bora ficar de pés em nome de Jesus.